Olá, alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Estaremos agora nesse nosso último vídeo falando sobre a herança que a escolástica nos deixa. É preciso sempre pensar a história do mundo como uma história que há um acúmulo de conhecimento. Não devemos olhar para o processo histórico como sendo um processo que a cada instante uma nova geração apaga tudo que a outra geração deixou para começar um novo, absolutamente desconectado de tudo aquilo que propiciou, inclusive, que esse novo fosse o que é. Na verdade, não há pensamento que possa ser tão original e tão inusitado que não tenha um vínculo qualquer com pensamentos que antecederam, pensamentos que vieram antes. A melhor forma de pensar a evolução das ideias, a melhor forma de pensar o fluxo do pensamento das civilizações, a melhor forma de entender os rumos intelectuais da humanidade, a melhor forma de fazer uma história da cultura seria justamente considerar tudo aquilo de importante, de decisivo, de sensato, lúcido e inteligente que foi produzido ao longo das eras. E esse mundo escolástico é um mundo que tem essa legitimidade de ser uma grande manifestação do espírito humano, da inteligência humana e da razão humana, fazendo um processo que tem marcado ainda os rumos da filosofia. Ainda hoje, a filosofia olha para esse mundo medieval, entendendo que a filosofia escolástica foi um esforço extremamente meritório de intelectuais que foram capazes de fazer um diálogo entre teologia e filosofia de alto nível, onde a filosofia pôde ainda se manter enquanto filosofia, por isso se fala de filosofia medieval, mas também a filosofia em nenhum momento anulou o universo de conceitos e o universo temático da teologia. Ali houve um casamento, houve uma interação que foi feita com muita sabedoria e com muito senso lógico e com muita competência racional. Esse movimento, portanto, valeria a pena, o movimento chamado escolástica, de ser visto, revisado e repensado pelo valor que teve em si para a sua época e pela beleza das formulações intelectuais no campo da filosofia que ali foram produzidas. Mas também devemos observar algumas coisas que podem servir como aprendizado para o exercício filosófico de hoje, para a compreensão da vida humana, para a compreensão da relação entre aquilo que a filosofia se propõe a investigar, ou seja, a índole da veracidade do conhecimento e os mistérios da vida, e aquilo que a teologia apresenta como respostas para esses mistérios e aquilo que ela diz acerca da relação do homem consigo mesmo na sua interioridade moral e também a relação do homem com a possibilidade da existência de algo além da condição humana mais específica, vivenciada no tempo e no mundo histórico. Então vamos apresentar agora algumas considerações que servem para explicitar qual seria ou alguns elementos que podem ser tratados como herança da escolástica na modernidade. Essa modernidade que nós estamos inseridos. Somos, e gostamos de pensar assim, homens de um tempo moderno, ou de tempos modernos. Mas a verdade é que temos também uma dívida em relação à forma de compreender e analisar certos pontos da existência humana. Pensemos, portanto, na questão fundamental da pessoa e da realidade da ideia de Deus e aquilo que nos constituiu e aquilo que podemos continuar a ser e a trabalhar no sentido de melhor compreender. Um primeiro elemento dessa valorização da escolástica está na valorização do raciocínio lógico na construção do saber. Não se pode ignorar essa ação de pensamento no mundo da filosofia escolástica. O raciocínio lógico ali foi levado a uma potência altíssima. Esses intelectuais se esforçaram no sentido de pegar os temas que a revelação bíblica dizia é assim e creia,
continuaram com essa perspectiva de que a revelação é verdadeira e que deve ser aceita no exercício da fé, mas mostraram também que o exercício racional iria levar adiante enormemente essa capacidade de pensar as questões. Segundo elemento importante nessa herança da escolástica na modernidade, a definição de um itinerário conceitual dialético interdisciplinar. Ali havia uma ação dialética de debate entre filosofia e teologia. E ali havia um elemento importante de debate entre dois campos de conhecimento, o que hoje é muito usual no mundo da academia, pensar em termos interdisciplinar. Então, a escolástica medieval nos ajudou nesse sentido. Um outro elemento importante da escolástica medieval, como herança, seria a busca de um ideal de verdade, que ressignifica sua possibilidade de efetivação. Então, eles tinham ali, ou tiveram ali, a capacidade de repensar a questão que já estava posta pela revelação, já estava posta pela teologia, mas repensaram isso no campo da filosofia, demonstrando que é importante repensar as questões e elas podem propiciar que os horizontes sejam mais ampliados na compreensão dos objetos estudados. Outro elemento, a legitimação de um processo mais plural de abordagem teórica, não só a teologia, mas agora também a filosofia como elemento de análise. Portanto, a escolástica medieval nos deixa alguns exemplos que são de fundamental importância para a análise do mundo da filosofia e para a análise do mundo da teologia. A escolástica é atual.